sozinhas nunca vão chegar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar. Pedir aí aos companheiros que possam se unir conosco neste momento, nesse horário de prece, nesse momento de que a gente se reúne. Veio uma visita aqui, meu Deus, Oi, Então nós vamos fazer silêncio, que nós vamos fazer o culto, tá bom? Uhum. Vamos dar início ao nosso culto, pessoal? Lembrando, que a gente sempre passa uma partezinha para as crianças e depois a gente vai, para a leitura, do Evangelho e de um livro subsidiário. Hoje eu queria dedicar esse culto para um companheiro nosso lá do Francisco de Assis, nosso amigo Jonathan, que desencarnou ontem à noite, numa circunstância muito complicada. E aí eu queria, claro que a parte de todos os nomes que a gente vai pedir hoje, a gente sempre faz um momento de radiação, mas por saber da condição do nosso companheiro lá, da necessidade, pedir, por ele nesse momento, por sua família, por aqueles que ele ama, e que Jesus o ajude, nesse momento que ele está passando aí. Vamos iniciar com a nossa prece. Estou aqui lembrando o companheiro, desculpa, gente. Vamos começar com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele neste momento que possa nos envolver com seu amor, com a sua paz, com o seu carinho. Divino Mestre, estende as tuas mãos misericordiosas sobre cada um de nós, envolvendo-nos com a luz da tua paz. Fica, Senhor, conosco, dá-nos a fé, a luz, o entendimento, o carinho. Ajuda-nos a seguir em frente. Que a espiritualidade amiga possa estar presente em nossos lares neste momento, fluidificando a água, acalmando os corações, envolvendo a nossa família nas vibrações de luz. Divino Mestre, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite mais uma vez, amigos. Nós vamos começar com o nosso videozinho. Hoje nós vamos... quem está pelo Instagram vai escutar, a historinha da noite, e depois nós vamos começar com as leituras, tá bom? Primeiro videozinho que nós vamos passar aqui para as crianças. Vou deixar o som aberto aqui, para quem não está conseguindo ver, escutar, tá? À distância. Lembranças. O mundo em que vivemos é propriedade de Deus. Devemos agradecer as bênçãos de nosso Pai Celestial todos os dias. O coração agradecido ao Senhor espalha a bondade e a alegria em seu nome. Jesus rendia graças a Deus, auxiliando o próximo. A natureza diariamente glorifica a divina bondade na luz do sol, na suavidade do vento, no canto das aves e no perfume das flores. Quem ajuda às plantas e aos animais revela respeito e carinho na criação de nosso Pai Celestial. Devo ser bom para com todos, porque Deus tem sido infinitamente bom para comigo em todas as ocasiões. Quem trabalha com alegria mostra o reconhecimento ao céu. Cooperando de boa vontade com os outros, estaremos servindo a Deus. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida está repetindo: louvado seja o Senhor. Esse vídeo é do livro da Meimei, chamado Pai Nosso, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é um livro de mensagem para as crianças e que é muito utilizado nas reuniões de culto do lar, tá, gente? Então, se alguém que tiver interesse, ele é muito bom para a gente ler, durante o culto, tá? Com os pequenos.
Tem outra agora, uma musiquinha, né? Que quem é da evangelização espírita vai conhecer aí. A gente vai colocar aqui para as crianças. Nós vamos parar, né? Agora nós vamos passar para a nossa leitura do Evangelho. Pega ali o Evangelho pra gente, o último livro de baixo. Pega para nós aí que você está mais perto. Sempre que a gente faz o culto, gente, a gente abre, né? Pelo menos aqui em casa, de maneira aleatória, tá bom, amigos? Tem gente que segue, né? Mas a gente gosta de abrir de maneira aleatória. Lembrando, né? Quem tiver aí uma garrafinha com água para fluidificar, quiser colocar aí, né? Para a espiritualidade envolver, abre aqui para nós, Luke. Vamos ver o que você vai abrir aí. O que tá? Lê aí. Aqui, só o título. Capítulo 16. E aqui? Desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. É o nosso tema de estudo hoje. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Desigualdade das riquezas, lá no item 8. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples: é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, distribuída igualmente, daria a cada parte uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um necessário, não haveria mais o aguilhão que compete às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se:
porque Deus dá a pessoas incapazes para fazê-las frutificar para o bem de todos. Aí há ainda uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Vai lá pegar sua aguinha? Nossa, pessoal, tá bom, vai lá pegar a aguinha. Né? É porque, aqui ó, continuando. Há aí uma prova da sabedoria e bondade de Deus. Dando ao homem o seu livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. A ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal, sem o que seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso. Desculpa, gente. Para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Então, nós estamos aqui, né, no texto do Evangelho falando sobre a desigualdade das riquezas, né? Que é uma pergunta muito recorrente na época do Kardec, que eu acho que até hoje a gente faz, né? Por que todo mundo não tem a mesma quantidade de recursos, né? E o que a espiritualidade está falando ali é que se a gente dividisse por igual, né, tudo que exige riqueza na Terra, peraí que eu estou marcando a página, se a gente dividisse por igual tudo que existe, né, de riqueza na Terra, não conseguiria-se, né, atender a todos. E o que aconteceria, né? Naturalmente, o desequilíbrio em algum tempo ia acontecer, porque ia ter o mais esperto, né, que ia começar a trabalhar com aquilo e começar, né, a ganhar mais, e o imprevidente que ia gastar tudo que tinha em pouco tempo, né, e ia ficar na penúria de novo, né? E aí o que os espíritos estão falando é o seguinte: a gente tem que entender que a riqueza, ela não é uma finalidade, mas ela é um meio, né? Ou seja, ela é um instrumento no qual a gente favorece, né, o nosso desenvolvimento, né, porque aquele que tem a prova da riqueza, ele vai ter, né, uma oportunidade de crescimento espiritual, de melhora, né, ele vai ter uma oportunidade de utilizar aquilo positivamente. Aquele que não tem, né, vai ter a oportunidade, né, de valorizar isso, né, de correr atrás também, ou seja, movimentar a gente, né, e que essa prova ela também faz com que as pessoas se movimentem para as grandes descobertas, né? Infelizmente, nem todas as pessoas que trazem aí, né, o conhecimento, a informação espiritual, a capacidade no bem, né, fariam as suas descobertas, os seus estudos, os seus trabalhos, se não fossem movidos, né, pela questão financeira. Então, tem muita coisa boa que acontece no mundo, que as pessoas estão descobrindo, né, que as pessoas estão se esforçando porque tem um ganho material com aquilo, né, que acaba sendo maior do que aquele ganho momentâneo que a pessoa está tendo, né? Isso é claro, gente, quando os espíritos estão falando disso, né, eles estão trazendo para a gente essa questão de como a gente lidar com os nossos valores materiais, né? Isso é claro no mundo de prova e expiação, né? No mundo regenerado, onde nós vamos ser mais conscientes do valor das coisas, né, mais conscientes das realidades da vida, né, nós vamos lidar com as riquezas de maneira bem diferente, né? Talvez a gente não vai dividir tudo igualmente, mas nós vamos ser muito mais conscientes, né, no uso e no usufruto dos bens que a vida, né, nos oferece aí na oportunidade reencarnatória, né? Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que tudo está correndo para a gente se aprimorar, né? E os amigos espirituais sempre falam isso: a riqueza, ter ou não ter, é sempre uma prova, né? E quando a gente pensa aí do ponto de vista das várias vidas, a gente sabe, o que a gente não tem muito hoje, ontem a gente teve, né? Então talvez hoje eu estou ali, né, numa condição mais humilde, né, trabalhando, né, numa coisa mais simples. Amanhã eu vou vir numa condição melhor, né, financeiramente, né, mas as minhas provas vão ser outras, né? É tipo, cada dia você melhora e as riquezas estão... todo mundo não é igual. Todo mundo não é igual. Né? Mas todo mundo vai ter oportunidade, né? E sem contar que as riquezas verdadeiras são do coração, né? Essas outras riquezas desaparecem, né? Por exemplo, né? Igual eu tô aqui, ó, né? O que paga isso aqui, gente? Nada. Ainda bem que você sabe, né? Isso é muito caro, né?
Então, assim, a riqueza verdadeira é o amor, é o sentimento, né? Os bens materiais, eles vão e voltam, né? Nós temos tantas encarnações, então é um jogo de cadeira, vamos dizer assim. A gente senta na cadeira uma hora, depois a gente levanta, depois a gente senta nela de novo, né? A questão, e uma coisa que os amigos espirituais falam muito, que a questão não é o que nós temos, é o que nós fazemos com aquilo que temos, né? E isso talvez seja, né, o grande segredo aí, a grande necessidade que nós vamos ter na nossa caminhada. Deixa eu só ver aqui se os meninos estão hoje aí. Normalmente o Vinícius e a Yasmin sempre leem pra gente aqui, mas pelo que eu estou vendo, eles não estão aqui. Só se vocês estão aí, gente? Não, né? Então nós vamos continuar aqui a leitura. Vamos ler aqui o próximo livrinho, né? Então, se a nossa necessidade a ser trabalhada essa semana são as nossas questões materiais, né? Vamos ver o que Jesus manda pra gente resolver isso, né? Um conselho. Abre aí pra nós, Luke. Abriu? Aqui, ó. Abre mais ou menos. Aqui, ó, lê o título e esse trechinho aqui pra nós aqui, ó. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem falou isso? Jesus. Que livro que nós estamos lendo? Verdade e vida. Caminho, verdade e vida, né? Aqui tá escrito. Aqui embaixo tá escrito Mateus 7, 2:20. Isso. Então nós estamos, né? Então o tema que saiu aqui no nosso livrinho aqui, ó, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente está lendo, chama-se Frutos. Né? E Jesus fala, pelos seus frutos os conhecereis, né? Interessante, né? Falando de valor, né? De riqueza, de árvore, de produção, né? Olha só. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidade para as criaturas. Né? Então, os elementos que a gente recebe, aí, os valores materiais, né? Para convertê-los em utilidade para as criaturas. Convém o esforço da autoanálise, a fim de identificarmos as qualidades das próprias ações. Né? Então, se a gente recebe a oportunidade, estou trazendo aqui para o nosso texto de hoje, né? Vai derramar sua água, olha só o que você está fazendo. Né? Segura a empolgação. Né? Se nós recebemos, né, os valores materiais, nós temos que analisar a gente mesmo se a gente está utilizando isso de maneira equilibrada. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao bem supremo. Então aqui é o Emmanuel trazendo pra gente. Tá falhando. Tá, sem problema, Andresa. Eu vou tentar diminuir a qualidade aqui do vídeo, né? Às vezes melhora aqui. Deixa eu diminuir aqui, colocar aqui o mais baixo aqui, ó. Talvez melhore a qualidade. Pessoal, então assim, no primeiro texto, né, a espiritualidade fala pra gente sobre a desigualdade, né, e não a desigualdade como o ideal, e sim como uma necessidade, né? Nós ainda aprendemos muito pela desigualdade, pelo ter ou não ter, né? Nós precisamos do diferente para a gente poder ter esse crescimento, né? E aqui o Emmanuel falando para a gente, ele fala da importância de a gente ver os frutos das nossas ações, né? Como se os amigos espirituais estivessem mais uma vez lembrando para a gente que o que importa não é o que nós temos, né? Mas o como nós utilizamos. O que importa é se divertir, é não ficar pensando toda hora em uma coisa. Não ficar preso, né?
Sabedoria de quem veio lá do mundo espiritual há pouco tempo, né? Quem possa se divertir, né? Então, né? Reflitamos, né, pessoal? Alguém quer comentar, gente? Quem quiser comentar, falar, fica à vontade, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Né? O culto no lar é muito rapidinho, né, gente? O culto no lar, o objetivo dele é ser bem rápido mesmo, né? E normalmente o que a gente faz? A gente sempre coloca os livros subsidiários, né? Na quantidade de pessoas que tem em casa. Se tiver 2 pessoas, 2 livrinhos. Se tiver uma pessoa, né, um livro do Evangelho, outro livro, né? Esse aí nós vamos estudar depois, tá? Oi, Marcelo. Oi. Eu gosto de, tipo assim, de fazer uma oração, sabe? Eu tô com um probleminha nas pernas aqui, né? E costuma doer muito, né? No caso. Então, ontem eu estava lendo um livro de Leon Denis, né? Que é o problema do ser, do destino, da dor, né? E hoje pensar bem assim, né? É tipo uma oração que eu faço, né? Só por hoje, é mais ou menos assim, ó. Só por hoje eu vou me conectar com o Criador. Só por hoje eu vou buscar um campo de cura e tentar fazer isso aí todo dia. Não estou dizendo que eu sou exemplo para ninguém, não, tá? Não, mas é bom demais, né, meu amigo? A prece é o maior recurso que nós temos, né? Então, assim, as vibrações da prece nos ajudam a seguir, a entender, a caminhar, nos dão força, né? E a gente sabe, né, que a gente precisa... Atravessar as coisas com dignidade, né, Marcelo? Através da prece nós nos conectamos com as fontes divinas do amor, né? Dizem aí os amigos espirituais, nós buscamos o contato com o mais alto. Não coloca deitado, não vai derramar isso em você, né? Então vamos aproveitar, né, que o nosso querido Stanislau está falando, né, sobre a prece, e vamos fazer a nossa irradiação, né, final da nossa reunião, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário antes, né, fica à vontade, tá? Mas se não tiver, a gente vai passar para a nossa irradiação, para a nossa prece final, né? Com os nomes aqui que são colocados aqui, né? Os pedidos aqui dos companheiros que tanto precisam, né? De vibração, de prece, né, Luke? O Migo tá querendo falar? Deixa o companheiro vai falar. Pode falar, amigo. Levantou a mão, amigo. Pode falar, amigo. Não, às vezes tocou errado, né? Mas se quiser falar, pode falar, viu? Certo. Sim? Pode falar. Quero falar um pouquinho do seguinte. Essa questão das riquezas é muito importante que nós, quando nós tivermos as riquezas em nossas mãos, não saibamos fazer o bom uso dela. Nos dias dos Espíritos que a riqueza é uma grande prova. Mas uma outra coisa muito importante é que nós possamos compreender que, por vezes, é necessário que nós passamos pela ausência das riquezas, pela ausência dos recursos financeiros. E essas dificuldades, muitas vezes, colocam os nossos corações muito aflitos, porque nós temos a impressão que as coisas nunca dão certo para nós, como se até mesmo existissem forças contrárias ao nosso progresso material. Então, que nós possamos estar sempre conscientes e confiantes em Deus, porque se nós esgotamos todos os recursos ao nosso alcance para conquistar uma situação financeira mais tranquila, e quis o destino que nós ainda permanecêssemos na situação na qual nós estamos, é para o nosso crescimento espiritual. Acreditemos na bondade de Deus, agradeçamos por esta situação difícil que se apresenta na nossa vida e sigamos em frente, confiantes, porque assim nós conseguiremos colher os bons frutos dessa experiência. E pelo contrário, se nós nos revoltarmos, nós não aproveitaremos a experiência, porque o revoltado, a pessoa que está revoltada, ela não cresce espiritualmente, ela estaciona. Então que fique essa reflexão em nossas mentes. Se por enquanto a situação parece difícil e apesar dos nossos recursos ela não se modifica, confiemos na bondade divina. Este é o momento de nós mostrarmos a nossa confiança. E sigamos firmes, serenos e tranquilos na nossa caminhada, porque se Deus permite, é para o nosso bem, porque Ele que é soberanamente justo e bom, jamais nada permitiria
que nós não pudéssemos crescer espiritualmente com aquilo. Com certeza, né, meu amigo? Então, pessoal, vamos fazer o nosso momento de radiação, né? Quem está nos escutando aí nesse momento, que está precisando de ajuda, que está precisando de cura, que está precisando da luz da espiritualidade amiga, né? Eles estão conosco neste momento, a gente está aqui, eles estão nos envolvendo, né? A gente pede aí para todos aí que puderem, né? Fechar os olhos, né? Vou sentar direitinho aqui, filho. Né? Fechar os olhos. E fazer a prece. Isso, nós vamos fazer a prece. Nós vamos ler os nomes das pessoas que precisam de ajuda, tá bom? Nós vamos ler aqui, né, no grupo. E depois eu vou ler aqui no Instagram também. Vou tentar ler o nome de todo mundo, tá, gente? E assim, vamos lembrar que assim como nós amamos os nossos queridos, os nossos amigos, os nossos filhos e parentes, né? Que a melhor forma de a gente multiplicar esse amor é direcionar também para aqueles outros, né, que precisam. Então, quando você escutar o nome daquele que você ama, saiba que tem muita gente pensando nele naquele minuto, né? E quando vier o nome das outras pessoas, vamos colaborar com essas vibrações, desejando que eles estejam bem, que eles estejam em paz, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e eu vou tentar falar o nome de todo mundo. Se eu pular alguém aqui, gente, desculpa, tá? Mas eu vou tentar falar de todos. Deixa eu para trás um pouquinho. Então, vamos lá. Amélia Maria Marques da Silva, Eduardo e Manuela Barbosa de Moraes, Ellen Moraes, Érica Moraes, Edilson Moraes e Francisco Moraes, Márcio Marques Ferreira, Heraldo de Faria Pedrosa, deixa eu voltar aqui, às vezes a tela roda, Heitor Augusto Pedrosa de Assunção, Arthur Henrique Pedrosa de Assunção, Miguel Pedrosa, Humberto de Silva Pedrosa e Mônica Aparecida Pedrosa, Gustavo Marques Ferreira, Gabriel Pedrosa Marques Ferreira, Nádia Lima, Igor Gomes Pinheiro, colegas desencarnados e encarnados, Clarice Rosa da Silva, Júlio de Paula Gouveia Rocha, Raquel, Mário Quintano Serral, Márcio Eduardo de Carvalho, de Nazareno, Minas Gerais, Rejane Júlia Duarte, Ania Júlia Duarte Paixão, Wingrid Francine Ferreira Camargos, Bárbara Dutra Souza Matos, Raquel Zeverino, Mona Lisa Garcia Bambina. Deixa eu olhar os nomes aqui do Instagram aqui, rapidinho, pessoal. Vou começar aqui. Pelo menos que dá pra ler, porque às vezes a mensagem some, tá, gente? Lúcia Machado, Marli Nolasco Loureiro, desencarnada, Célio Roberto Loureiro, Thalita Nolasco Loureiro, Isabel Vidal Fernandes e Márcia Nolasco Loureiro e Carolina Nolasco Loureiro. Divino Aparecido Moreira Faria, Suzana de Melo Genuíno Mafiolete, desculpa se eu falei errado, tá, gente? Cláudio Oliveira Pereira, desencarnado, e por todos aqueles que nós amamos, que precisam do nosso carinho, do nosso afeto, por todos aqueles que se perderam pelas malhas do suicídio, dos vícios, por todos aqueles que precisam de força, pelas mães, para que possam resgatar seus filhos, pelos filhos, para que possam sustentar os seus pais, pelos irmãos, pelos companheiros, por aqueles que amamos, por aqueles que precisam de amor, os esquecidos, os solitários, os perdidos, que recebam neste momento o nosso carinho, a nossa fé. Senhor Jesus, leva a cada nome aqui falado, a cada nome aqui sentido, o beijo do teu amor, o carinho das tuas mãos, o amparo do teu olhar compreensivo, terno e gentil. Abençoa, Senhor, também o companheiro que pedimos, nosso amigo Jonathan, companheiro de trabalho da campanha do Quilo, no grupo de Fraternidade Espírita Francisco de Assis. Abençoa o Senhor, ajuda, ilumina-o. Dá-lhe a força para superar o momento pelo qual passa, e que o nosso carinho e o nosso afeto possam envolvê-lo agora.
ajudá-lo, acalmá-lo. Fica conosco mais uma vez e te agradecemos por tudo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, meus amigos. Boa noite a todos. Até a semana que vem no próximo culto, né? E Boa noite, obrigada. E além de tudo, gente, lembrar, tá? Hoje à noite, às 8 horas, nós temos estudo aqui do livro Nosso Lar, tá bom? Pelo Amigos do Caminho. Fiquem com Deus, né? Daqui a pouco tem um estudo lá no Francisco de Assis também, às 19. Beijo no coração de todos aí. Tchau. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até às 8 horas. Até às 8.